Muito boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra hoje o Correio do Povo ao vivo lá em casa com esta. Para mim, ela é a rainha do humor brasileiro. Talvez já tenham feito esta alcunha, essa denominação. Grace Matos Giannucas, essa rio-grandina porreta, essa mulher que já fez de tudo um pouco e agora está com Grace em Revista em Porto Alegre, comemorando os 40 anos de carreira. Grace, seja bem-vinda. Obrigada, querido. Um prazer estar aqui com vocês. Pois é, querida, são muitos anos trabalhando com o teatro, né? A gente é teimoso. Sim, e essa teimosia se reflete, quando eu falei que ia te entrevistar, a maioria das pessoas, tu vai falar com ela, mas que coisa, a Grace é maravilhosa, eu adoro ela, eu gosto da Lindorel, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano. Como é que é exatamente isso, uma pessoa, porque assim, a gente sabe, humoristas, né, os humoristas masculinos, que sejam assim, o Chico Anísio, o Jô Soares, depois, mas a humorista e atriz, né, principalmente atriz, né, mas feminina, lá quando tu começou para consolidar, às vezes ficava na escada, ficava em personagem secundário. Quero que tu falasse como a gente chama aqui no Sul, de cortar o mato a facão ali, o teu começo para chegar até essa Grace que a gente conhece. Olha, foi exatamente isso. Eu abri picada numa mata, estava fechada, né? Fechada para uma linguagem, né? Eu cheguei em São Paulo, ninguém me conhecia, e eu tive eu fui trabalhar de garçonete. Nos bares que eu trabalhava de garçonete, eu comecei a fazer as apresentações, largava a bandeja, fazia umas cenas, e o que aconteceu? Eu acabei sendo... o primeiro espetáculo que eu fiz estava cheio de pessoas que me conheciam dos bares que eu me apresentava. Então eu fui construindo um público sem perceber, sabe? Sem ter essa intenção. Eu não me formei em Harvard, nada. Eu só, como eu sempre falo, eu só fui muito teimosa. E aí eu sempre escrevi as coisas que eu fazia, eu sempre produzi, né? Aí, depois de um tempo que eu já tinha bastante repercussão, assim, já tinha um público e tudo mais, é que eu comecei a ser mais conhecida do pessoal, e o pessoal começou a me chamar para outras produções. Mas eu mesma finquei meu pé de tanta teimosia, de tão chatinha que eu fui. Grace... desculpa, Grace, e os parceiros dessa época, se eu não me engano, eu tenho aqui no script, mas às vezes a gente foge pela memória, tinha a comédia Não Quero Droga Nenhuma, e também tinha os parceiros do início, que era a Ângela, o Mansfield, eu acho que a Giovana, eu não me lembro se tinha mais gente, esses parceiros que são gente que, enfim, a Ângela eu entrevistei recentemente, o Mansfield também. Eu queria te perguntar aquele sentimento de egrégora, quando tu te junta com mais gente que é do ramo, parece que a coisa ganha força, até quando chegou na Terça Insana, que daí ganhou uma força descomunal, e aí sim, foi madrinha de metade disso que está aí, dos comedies da vida aí, com todo respeito, que são maravilhosos, mas advieram do Terça Insana. Olha, a Ângela foi uma parceira que começou isso tudo comigo, né? Uma empurrava a outra, uma dava força para a outra, e a gente dividia apartamento, e nós éramos, assim, muito inventivas, sempre aprontando e tal. Então, nós tivemos muita troca, e uma apoiou muito a outra nesse projeto inicial, né? Tanto que todas essas coisas que eu fazia, que eu te falo que a gente fazia em bar e fiz um primeiro espetáculo, foi com a Ângela. O Marcelo entrou um pouquinho depois, o Marcelo Menso entrou um pouco depois, nós fomos assisti-lo, e aí assim, nos encantamos nele, enfim, aí fizemos um grupo, e juntamos forças de todos os lados, né?
E é isso, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de pessoas que, que estão juntas, pensando, trazendo vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Isso é muito bom, eu adoro diversidade, sabe? E diversidade de pensamento, diversidade de opinião. Então, essa coisa de trabalhar em grupo, para mim, sempre foi muito enriquecedor. Eu gosto, eu gosto. E tudo que eu aprendi mesmo sozinha, dando, sabe, dando a cara a tapa e com muitos fracassos, muitos sucessos, quando eu criei a Terça Insana, eu resolvi passar adiante. Né? Eu criei a Terça Insana para passar, para quem quisesse aprender novos, essas coisas que eu tinha meio que descoberto sozinha, sabe? Me apresentando em lugares que geralmente não eram lugares de teatro, né? E eu sempre fui muito underground, sabe? Sempre fui muito trash. Para mim não tem essa coisa de, não dá para fazer. Eu vou lá e faço, pego os móveis da sala, da minha casa, pego as panelas da minha cozinha, mas eu faço. Sim, Grace, e isso que eu ia te perguntar da gente falando do Grace em revista, porque tem tantos personagens, se a gente for contar, né, a carreira de teatro e os personagens de humor criados, agora, até inclusive na pandemia, acompanhei muito teus personagens na pandemia, que nos divertiram muito, né, mas eu queria falar desse universo temático também, desse underground, porque tu sempre, quando a gente... Eu me lembro a primeira vez do teatro no palco, na Terça Insana, que eu vi, assim, não era tão comum personagens assim, com aquela linguagem, do underground mesmo, aquela linguagem de falar de droga de forma aberta, assim, né? Personagens que, quando vê, estão aspirando a uma carreira brilhante, como se diz, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco desse teu universo temático, porque isso talvez, a primeira vez que as pessoas te viram assim no palco, enfim, no Terça Insana eu falo especificamente, esse é o impacto. Cada personagem, cada humorista tinha os seus personagens símbolo, né? Mas tu realmente entrava numa temática forte, assim, e que impactava também o público. Exato. Isso sempre foi uma coisa que eu quis trazer. Vamos parar de hipocrisia, né? Porque eu acho que de hipocrisia se constrói o que a gente tem hoje por aí eleito, né? Então, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser honesto, e tem tanta piada de bêbado, tem tanta piada de maluco, tem tanto... Por que não falar abertamente sobre droga? É um universo engraçado. Então, eu também acho assim, que quanto mais a gente tiver esclarecimento, eu como pessoa e como artista e como cidadã, eu acho que quanto mais a gente tiver, mais clareza, mais entendimento, mais informação a gente tiver sobre as coisas que são tabus, mais importante será para que a gente possa construir uma sociedade mais segura, mais assertiva, mais empática, menos vítima, né? Porque hoje eu acho que muitos de nós não somos nem cidadãos, nós somos reféns de um monte de coisa que acontece e que a gente se vê envolvido nesse bololô, né? De mídia, de informação e tudo mais. Então, acho que, por exemplo, falar abertamente sobre drogas e fazer e de uma forma que não seja acusatória, de uma forma que não seja de enfiar o dedo na cara, uma forma onde mostra o quanto todos nós temos as nossas dependências, isso sempre foi uma... Eu não gosto de moralismo, sabe? Eu acho que moralismo não serve para nada, serve só para esconder os hipócritas. E isso parece um discurso de adolescente, né? De adolescente. Não é. Muito verdadeiro. De adolescente verdade. É isso. Eu sempre tive... Olha, eu cresci na ditadura, na rua, eu lutei pelas dietas, sabe? Me botei na frente da polícia de choque. Claro, porque eu era mais jovem, porque hoje eu sei que não adiantou nada a gente tudo isso, porque para que é ditadura se a gente tem redes sociais e as fake news, né? Para que não precisa de nada. Sim.
Então, eu sempre lutei pela liberdade de expressão, pela possibilidade de todos terem a mesma liberdade, né, e terem as mesmas oportunidades. Isso está muito claro no meu trabalho. E uma coisa que eu sempre falo, e que aí vem talvez a resposta mais precisa sobre a tua pergunta, eu sempre falei em nome dos excluídos. Eu sempre falo daqueles que sempre piada. Aqueles que eram da piada sempre vieram ao palco para dar o seu ponto de vista da sociedade. Então, assim, eu sempre abri espaço anti-opressivo, né? E essa foi a minha linguagem durante muitos anos, sozinha, e foi essa estética que eu instalei na Terça Insana, né? E foi para isso. Tanto que eu estou dando um workshop agora para algumas pessoas, alguns lugares, né? Eu tenho um tempo, um workshop que eu criei chamado Palco para Quê? Onde eu questiono e eu coloco todo mundo para quê? Porque todo espaço público é um espaço entre aspas, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente leva para cima do palco. O que a gente está dizendo? Ou batedora de carteira. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço para conversar, para levar consciência. Todo mundo acha que eu sou louca, mas eu sou bem careta. Não, bem. Por falar em bem careta, eu queria que tu falasse do Grace em Revista, como foi concebido esse espetáculo. Ele deve estar em progresso, assim, porque a gente conhece os teus espetáculos, sempre eles vão mudando conforme o momento, mas queria saber os personagens, o formato, como pouco adereço, muita cenografia. Não, pelo contrário. Me conta um pouco. A ideia de fazer esse espetáculo surgiu agora na pandemia, quando a gente ficou naquele período bem recluso. Eu tinha acabado de me mudar e tinha me mudado para um espaço, para um novo lugar, onde a gente resolveu reunir o nosso escritório de produção, que tinha um espaço para o nosso escritório de produção. Eu resolvi trazer o meu acervo, ter um espaço para o meu acervo, que estava num box, né, onde eu tinha muito material, e fazer o meu acervo, mais um espaço separado de dentro da minha casa. Então, ficamos reunidos com tudo, né? Eu e o meu marido, que hoje é produtor dos meus espetáculos, produz a Terça Insana e produz tudo, né? Então, cada um na sua história, botando as coisas em ordem. Eu fui entrando em contato com tantas personagens, tantas coisas que eu tinha criado nesses últimos anos, e foi nesses últimos 40 anos, e coisas que eu tinha esquecido e tal. Então, ficou tudo muito mais próximo. Quando eu resolvi criar o Grace em Revista, eu criei pensando, não tem como botar todas as minhas personagens num show só, porque vai virar uma virada cultural de 3 fins de semana. Então, eu resolvi pegar alguns personagens bastante icônicos, que não necessariamente foram criados na Terça Insana, mas que se tornaram meio famosos na Terça Insana, né? E eu reuni algumas histórias também de bastidores, que eu acho que são engraçadas, mas eu coloquei, eu começo falando um pouco da sociedade, da doença da nossa sociedade, né? O quanto está todo mundo louco. Aí eu vou falando quanto nós estamos loucos, né? Aí eu vou falando um pouco assim, da pandemia. Todo mundo acabou se dando de cara um pouco com a sua própria psicose, né? A gente ficou muito conosco mesmo, com as nossas paredes e com as nossas paredes mentais, né? E quantas pessoas começaram a tomar ansiolíticos, os psicólogos, os psiquiatras nunca estiveram tão lotados. E aí começo a falar sobre como todo mundo na sociedade contemporânea precisa de algum aditivo. Então entram as minhas personagens que falam de ansiolíticos, de drogas, né? Que é a Lindorel, a Cinderela. Aí eu vou por uma outra coisa que representou muito a minha carreira nesses anos todos, que é escrever para o universo feminino, sabe? Fala-se muito de protagonismo feminino, mas eu sempre lutei por nós. Os meus textos sempre botaram uma mulher num ponto de questionar a sociedade machista. Eu mesma sofri muito machismo, muito preconceito por ser mulher dentro, fazendo comédia, né? E não que eu seja uma comediante, como tu falou, eu sou atriz, a comédia para mim é uma ferramenta. E então eu fui em personagens femininas
eu criei falando do feminino e da opressão. E então é a mulher moderna, depois eu faço uma velhinha que se dá conta que, de fato, é dela, e aí depois eu faço uma adolescente oprimida pela moda, né, pelas tendências, pelas redes sociais e tudo mais. E aí eu vou para a nossa relação com o divino, nossa relação com o que a gente pensa que é Deus, que a gente concebe que é Deus, que aí vem minhas personagens espiritualizadas, a Santa Pacífica. E eu termino com uma personagem que é a Charo, que é bem representativa do tempo, é uma personagem completamente antropofágica, que foi inspirada no pessoal que vendia cerveja na frente das casas punks de São Paulo, que eles eram um pouco assim com aquela roupa que eles tinham vindo, sei lá, meio do campo, meio uma migração rural assim, mas eles foram para lá, mas eles usavam umas coisas de Spike, então era uma mistura, e essa personagem que acharam, que na minha concepção é uma migrante rural, que foi expulsa pelo agronegócio da sua agricultura familiar, e vai parar numa grande cidade, e ela acaba pegando aspectos de vários movimentos e tal. E é assim que eu termino. E o espetáculo, ele dá um panorama, de certa maneira, do meu estilo e dos meus tempos, né, como criadora. E eu fiz ele muito simples. Ele é simples, ele é um espetáculo é um espetáculo para esse período de pandemia. Eu não posso viajar com muita gente. Eu não tenho condições, nós não temos patrocínio como nunca tivemos, né? Antes eu tinha um capital de giro que eu poderia te dizer, eu vou gastar X de passagem, vou investir X nesse espetáculo, porque eu sei que eu vou ter retorno. Hoje em dia nós estamos numa crise econômica enorme. Todas as passagens aéreas, as coisas estão totalmente caras, enfim. E para a gente conseguir viajar, tudo tem que ser mais enxuto. E, na verdade, o espetáculo se baseia... Ui, deu uma microfone. A microfonia. É no ao vivo. O espetáculo, ele tá baseado em texto, interpretação e equipe. É isso. Eu não tenho cenário, porque não teria como montar uma carreta para viajar, né? Eu não tenho... eu tenho figurinos e acessórios, conteúdo e interpretação. É disso que é feito meu espetáculo Grace em Revista. E para todo mundo, como eu sempre falo, gente, eu não sou a Cláudia Raia. Então, não tem plumas e paetês. Ele tem graça, realidade e questionamento. Muito bem. Eu só vou dar o serviço, é de quinta a sábado, 21 a 23 de outubro, no Teatro São Pedro, às 21 horas, e a plataforma simpla.com.br, eu ali também, o São Pedro também tem bilheterias, mas melhor na Simpla com Y, SYmpla.com.br, está tudo ali no QR Code. Eu vou te fazer as últimas duas perguntas que eu quero te liberar, porque eu sei que tu tem muita agenda, mas uma delas tem a ver com, fora o Grace em Revista, as questões de TV, novela, série, o que tu tens gravado atualmente, o que tens feito e também internet. Olha, querido, eu tenho, é o seguinte, eu terminei de gravar o Salve-se Quem Puder, né? Terminamos em dezembro, aí depois a novela foi ao ar. E agora, sim, eu tô em pré-produção de um filme, eu estou fazendo outro filme, mas eu não posso te falar nada desses filmes, porque eu tenho confiabilidade. São grandes plataformas de streaming que tem o seu próprio plano de divulgação. Então, claro. Eu não sou ninguém para falar nada, não posso, né? Não posso te falar, mas eu estou em 2 projetos de streaming. Tem aí uns 3 pilotos gravados, estão na fila aí de alguns projetos, vamos ver de alguns canais, né? Vamos ver se algum deles vinga. São projetos que eu fui convidada para fazer. E nós estamos programando também para o ano que vem, que seria esse ano, fazer os 20 anos da Terça Insana. Estamos pretendendo fazer um grande show, né? Na verdade, alguns grandes shows para gravar, para deixar aí gravado para as próximas gerações. Um registro que as pessoas nem podem mais que a gente criou, porque os 2 DVD da Terça Insana nós não mostram 1/10 que a gente criou, né?
do que é, né? É verdade, já vi tantos personagens, são poucos DVDs, devia ter um box com 30. E a última pergunta tem a ver com a famosa pergunta bairrista do Rio Grande do Sul. Não, é a questão de Rio Grande, de ser de uma família italiana e grega. Eu, por exemplo, conheço uma parente tua, a Lindsay Janucas, que é daqui, eu nunca mais falei depois da pandemia, mas como é que foi, como é que tu volta bastante agora na pandemia, não sei, a tua relação familiar e com o Rio Grande do Sul? Bom, eu sou... Tem algumas coisas que eu sei que eu sou e que me levam adiante. Eu sou gaúcha, eu sou mulher, e eu sou gaúcha do Sul, ali onde o vento faz a curva, aqui, esse extremo sul, onde os ventos cortam, né, até as nossas palavras, e onde a gente tem que ter garra, a gente tem que segurar tudo no osso do peito, e a gente tem os amigos para compartilhar. Isso não sai de mim. Isso me levou. Eu fico até emocionada de te dizer, mas essa garra que eu acho que o gaúcho tem de enfrentar o vento minuano, as tempestades, o sol muito forte e os longos planaltos, né, as planícies, isso eu levei para minha vida. Eu sou gaúcha, faca na bota, calça, mais bota, salto 15, e eu uso lingerie de prenda. Então, ninguém paga. Grace Matos Janucas, essa rio-grandina, sagitariana, esse espetáculo de pessoa. Eu vou encerrar com gostinho de quero mais, porque daí nós faremos outras entrevistas e lives, porque senão nós esgotamos todos os assuntos aqui. Eu te agradeço muito por essa meia hora do teu tempo com a gente e te desejo um espetáculo maravilhoso, porque isso já é chovendo molhado, né? Falar de Grace, espetáculo maravilhoso, parece que já é meio que jogada ensaiada, né? Olha, meu querido, eu te agradeço imensamente o espaço. Eu quero te dizer para vocês, né, para ti, para todos que estão assistindo, que é muito emocionante. Essa é a primeira cidade que eu estou fazendo fora de São Paulo. Essa é a quarta apresentação do espetáculo. Eu fiz 4 apresentações em São Paulo. E Porto Alegre está sendo o início da turnê nacional. E tem um sabor muito especial, porque foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu aprendi. E é daqui que eu fui para o mundo. Então, o Rio Grande do Sul, todos vocês fazem parte disso. Quem puder ir lá comemorar comigo o início dessas comemorações de 40 anos de carreira, eu agradeço. E fico muito feliz pelo espaço. Obrigada pelo carinho. Obrigado, Grace, e todos ao Teatro São Pedro, claro, todos que puderem, porque temos distanciamento e protocolos, né? Mas todos ao Teatro São Pedro, Grace em Revista, de hoje até sábado, às 21 horas, não perca. Grace, beijo, sucesso para ti sempre. Tchau, tchau. Bom, para ti, para tua equipe. Tchau, meu amor. Tchau.